Olá, amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos já no mês de janeiro de 1861. Vamos envolver a nossa amiga Carlinha, que irá fazer nossa prece de gratidão. E logo depois vamos iniciar o estudo que é coordenado pela Aramita e pela Carla aqui no plano físico, né? Porque tem os trabalhadores do mundo espiritual. Vamos orar? Amado Jesus, mais uma vez podemos nos reunir e te agradecemos essa tua bondade para conosco, que todos os momentos nos acompanha e nos conduz. Te agradecemos também a oportunidade de trabalhar, de estudar, de aprofundar essas lições que tão bem nos guiam e nos orientam e nos mostram também a disciplina e a coerência do professor Allan Kardec. Ajuda-nos a valorizar e a reviver esses momentos com a seriedade e o compromisso necessários. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos começar um novo estudo. Hoje, iniciando a Biographie Catholique contra o Espiritismo. A Bibliographie Catholique era um periódico que foi publicado de 1842 a 1889. Era uma revista crítica das obras sobre religião, filosofia, história, literatura, educação, etc. Ela circulou durante 47 anos e a gente deduz que pelo número de anos de circulação e para o Allan Kardec colocar esse artigo sobre esse periódico, ele era um periódico bastante influente e bastante disseminado, né? Nenhum periódico circularia por 47 anos se não tivesse quem o mantivesse, se não tivesse assinante. Até este momento, o Espiritismo não havia sido atacado seriamente. Quando certos escritores da imprensa periódica, em seus momentos de lazer, se dignaram ocupar-se dele, foi apenas para ridicularizá-lo. Trata-se de encher um rodapé, de fornecer um artigo a tanto por linha, não importa sobre que assunto, desde que a contagem dê certo. De que matéria tratar? Tratarei de tal coisa. Pergunta a si mesmo o redator encarregado da parte recreativa do jornal. Não, é muito séria. E daquela outra? É assunto por demais repetido. Inventarei uma autêntica aventura da alta sociedade ou da gente do povo? Nada me vem à mente neste quarto de hora e a crônica escandalosa da semana ainda está por fazer. Ah, tive uma ideia. Achei o meu assunto. Vi em algum lugar o título de um livro que fala de espíritos. E há em toda parte gente bastante tola para levar isso a sério. Que são os espíritos? Nada sei sobre o assunto, mas pouco me importa, deve ser divertido. Para falar a verdade, eu não acredito absolutamente em espíritos, porque jamais os vi e mesmo que visse, também não acreditaria, porque isso é impossível. Assim, nenhum homem de bom senso pode crer neles. Ou isto é lógico, ou não me conheço. Falemos, pois, dos espíritos, uma vez que estão na ordem do dia. Tanto esse assunto como qualquer outro divertirá nossos caros leitores. O tema é muito simples. Não há espíritos, não pode nem deve havê-los. Assim, todos que neles creem são loucos. Mãos à obra e fantasiemos a coisa. Ó, meu bom gênio, eu te agradeço por esta inspiração. Tu me tiras de um grande embaraço, pois nada há a dizer e preciso de meu artigo para amanhã, e dele não fazia a menor ideia.
Então, ele está fazendo uma crônica dizendo que até esse momento, né, todos os que falaram do Espiritismo falaram sem conhecer, falaram por não ter assunto, para encher a página do jornal, né, do que chamasse a atenção dos leitores. E ele fala, como ele não acredita em espíritos, também isso não deve existir, então isso é um bom assunto como outro qualquer. E nessa época, em Paris, era o assunto, era o divertimento, né? E aí ele ainda se congratula ao seu bom gênio por esta inspiração. E aqui ele mostra a leviandade, que é um artigo para o dia seguinte, e ele vai elaborar da cabeça dele qualquer coisa para publicar, sem nenhuma seriedade, sem nenhuma pesquisa. Então ele está falando que antes era assim, com essa leviandade. Mas eis um homem sério que diz: é um erro brincar com essas coisas. Isto é mais sério do que se pensa. Não acrediteis que se trate de moda passageira. Essa crença é inerente à fraqueza da humanidade, que em todas as épocas acreditou no maravilhoso, no sobrenatural, no fantástico. Fecha aspas. Quem imaginaria que em pleno século XIX, num século de luzes e de progresso, depois que Voltaire demonstrou tão bem que só o nada nos espera, depois de tantos sábios que procuraram a alma e não a encontraram, ainda se possa acreditar em espíritos, em mesas girantes, em feiticeiros, em magos, no poder de Merlin, o encantador, na varinha mágica, na senhora Lemonade. Tem várias notas. Várias notas, né? Então ele está falando que primeiro é aquele, né, o redator que precisa fazer um trabalho de qualquer jeito, e agora ele está supondo um homem sério que diz que isso também isso é bobagem, é uma moda passageira. Não é uma crença inerente à fraqueza da humanidade, né? Já está dizendo outro tópico que é inerente à fraqueza, os homens fracos que acreditam nisso. E aí ele cita Voltaire, que é François-Marie Arouet Voltaire, nasceu em 1694, desencarnou em 1778, escritor e filósofo francês, ele foi conhecido como Voltaire. Ele cita também Merlin, o encantador, né? O Merlin é o personagem das lendas célticas e do ciclo do rei Arthur. Ele é o mago que ajuda o rei Arthur a conquistar o reino inglês. E Marie-Anne Adelaide Lemonade nasceu em 1758 e desencarnou em 1843, famosa cartomante francesa que também exercia, além de outras artes, a quiromancia. Seu nome permanece até os dias de hoje. E quiromancia é a arte de ler as mãos e predizer o futuro de uma pessoa. Então ele está falando que por fraqueza a humanidade ainda acredita nessas coisas, né? Aí ele vê aí, ele fala no mago, né, que é o Merlin, e fala na cartomante, que ainda lê as mãos. Oh, humanidade, humanidade, aonde irás se eu não vier em teu auxílio para tirar-te do lamaçal da superstição? Quiseram matar os espíritos pelo ridículo e não o conseguiram. Longe disso, o mal contagioso faz incessantes progressos. A zombaria parece fazer-lhe recrudescer, e se não for posto um freio, em breve a humanidade inteira estará infestada. Considerando-se que esse meio, habitualmente tão eficaz, tornou-se impotente, é tempo que os sábios interfiram, a fim de acabar com isso de uma vez por todas. As zombarias não são argumentos. Falemos em nome da ciência. Demonstremos que em todas as épocas os homens foram imbecis por acreditarem que houvesse um poder superior ao deles, que não tivessem em si mesmos todo o poder sobre a natureza. Provemo-lhes que tudo quanto atribuem às forças sobrenaturais se explica por simples leis da fisiologia, que a sobrevivência da alma e seu poder de comunicar-se com os vivos é uma quimera, e que é loucura acreditar no futuro. Se
depois de ter digerido 4 volumes de boas razões, eles não se convenceram. Não nos restará senão lamentar a sorte da humanidade que, em vez de progredir, retrograda a largos passos para a barbárie da Idade Média e corre para sua perda. Que o Senhor Figuier possa revelar suas verdadeiras intenções, porquanto seu livro, tão pomposamente anunciado, tão elogiado pelos campeões do materialismo, produziu um resultado diametralmente oposto ao que esperava. Então, essas palavras são de Figuier. A gente já estudou o seu Figuier, né? Então, o primeiro que ele falou é do redator que quer preencher um ponto no jornal. Aí ele diz que aparece o homem sério que diz que isso é fraqueza da humanidade, que isso é um mal contagioso que precisa ser eliminado. E aí disse, então vamos falar de ciência, né? Vamos falar de ciência, demonstrar que isso não existe pela ciência, que os homens que acreditaram nisso em todas as épocas, como ele diz, eram imbecis e que acreditavam em quimeras que são fantasias. E ele fala, se depois de ter digerido 4 volumes, se refere aos 4 volumes que o senhor Figuier, que ele fala no outro parágrafo, e que nós estudamos na Revista Espírita de setembro de 1860, e está de setembro e também de dezembro de 1860, que é a história do maravilhoso e do sobrenatural. E o senhor Figuier, o Guilherme Louis Figuier, nasceu em 15 de fevereiro de 1819 e desencarnou em 8 de novembro de 1894, aos 75 anos. Era cientista e escritor francês, doutor em medicina, farmacologia, química e física. Ele editou e publicou um anuário no qual compilou descobertas científicas do ano de 1857 a 1894. E esse periódico que ele publicou continuou a ser publicado até 1914, ou seja, tinha uma grande difusão. Inclusive, foi traduzido para o português as obras do Figuier. Então, ele está dizendo que o Figuier já foi isso, mas o Kardec diz aqui que, ao contrário, né, do que o livro ia fazer, o efeito, o resultado foi ao contrário. Mais adeptos para o Espiritismo teve, em vez de acabar com o Espiritismo. E no estudo passado a gente viu que uma das coisas assim é que o senhor Figuier era um homem de ciência, ele era bem conceituado, ele tinha o seu mérito nas outras ciências, mas Kardec fala que no Espiritismo ele não fez o que deveria fazer, ele não investigou seriamente, ele foi a umas sessões e por isso ele julgou o todo. E aí que ele foi leviano, que foi a resposta do Kardec para ele. Mas eis que surge um novo campeão que pretende esmagar o Espiritismo por outro meio. Trata-se do senhor Georges Gandhi, redator da Bibliographie Catholique, da Bibliografia Católica, atirando-se num corpo a corpo em nome da religião ameaçada. E vejam só, a religião ameaçada por aquilo que chamais de utopia, de fantasia. Tendes, pois, bem pouca fé em sua força. Acreditais assim na sua vulnerabilidade, desde que temeis que as ideias de alguns sonhadores possam abalar os seus fundamentos. Assim, considerais esse inimigo deveras temível para atacá-lo com tanta raiva e furor. Obtereis resultado melhor que os outros? Duvidamo-lo, já que a cólera é má conselheira. Se conseguirdes amedrontar algumas almas timoratas, medrosas, tímidas, não receais acender a curiosidade no maior número de outras? Julgai-o pelo fato seguinte. Sim, que agora, que é o objetivo desse artigo, né? Que ele fala primeiro, vamos fazer o apanhado dos jornais que atacaram o Espiritismo, depois da ciência, especificamente ele cita a obra do senhor Figuier, que ele já respondeu na Revista Espírita de 1860, e agora, em 1861, surge
o Bibliografia Catholique, que é o senhor George Gandhi, que fez também um artigo atacando o espiritismo. Só que ele ataca, como ele diz, com raiva e furor. E aí ele diz, será que ele vai conseguir? Ele está questionando isso e agora vai citar um caso para comparar. E em nome da religião, né? Antes foi da ciência, do ridículo, e agora em nome da religião, que essa religião está ameaçada por isso, né? Numa cidade que conta com certo número de espíritas e com alguns grupos íntimos que se ocupam das manifestações, um pregador fez certo dia um sermão virulento contra o que chamava a obra do demônio, pretendendo que só este vinha falar nestas reuniões satânicas, cujos membros estavam todos notoriamente votados à danação eterna. Que aconteceu? Desde o dia seguinte, bom número de ouvintes se pôs em busca das reuniões espíritas, pedindo para ouvir os diabos falarem, curiosos de saber o que lhes diriam, porque tanto se tem falado que a gente se familiarizou com um nome que já não incute medo, que é o demônio. Ora, nessas reuniões, eles viram pessoas sérias, honradas, instruídas, orando a Deus, coisa que não faziam desde a primeira comunhão. Pessoas que acreditavam em sua alma, em sua imortalidade, nas penas e recompensas futuras, trabalhando para se tornarem melhores, esforçando-se por praticar a moral do Cristo, não falando mal de ninguém, nem mesmo dos que lhe lançavam anátemas, maldições. Então, aquelas criaturas compreenderam que, se o diabo ensinava tais coisas, é que se havia convertido. Porque o diabo só ensinava o bem. O mal, né? Lá na igreja era o mal. Esse diabo aqui se converteu, porque ele só está ensinando o bem, né? Tem alguma coisa que está errada. Quando os viram tratar respeitosa e piamente com os seus parentes e amigos mortos, que lhes prodigalizava consolação e sábios conselhos, não puderam admitir que tais reuniões fossem sucursais do Shabá. Shabá é o nome dado a uma reunião daqueles que praticam bruxarias e outros ritos associados. Então não eram sucursais de bruxaria, né? Considerando-se que não viam caldeiras, nem vassouras, nem corujas, nem gatos pretos, nem crocodilos, nem livros de magias, nem trípode, mesinhas de 3 pernas, nem varinhas mágicas ou quaisquer outros acessórios de feitiçaria, nem mesmo a velha de queixo e nariz anducos. A bruxa. Também quiseram conversar, um com sua mãe, outro com o filho querido, parecendo-lhes difícil, ao reconhecê-los, que essa mãe e esse filho fossem demônios. Felizes por terem a prova de sua existência e a certeza de se reencontrarem no mundo melhor, perguntaram-se com que objetivo haviam querido amedrontá-los, suscitando-lhes reflexões que jamais tinham imaginado. O resultado é que gostaram mais de ir ali onde encontravam consolações do que os locais em que eram amedrontados. Deu a resposta, né? Ele está fazendo uma comparação, né? Perguntando se esse artigo furibundo do seu George Gandhi não vai acontecer o mesmo que aconteceu nessa cidade, que ele conta o fato, né? De o pregador dizer que era obra de Satanás, reuniões satânicas, e em vez de o povo se afastar, foi querer ver para saber o que era, né? Numa época onde ninguém mais tem medo do demônio. E eles viram que não tinha nada, como é que pode ser uma reunião satânica se tinha gente orando a Deus? Aí ele disse, então é só se o diabo tivesse se convertido. E aí eles ficaram vendo que não tinha nada disso, nem de bruxaria, nem de coisa de demônio. E quando viram que eles conversavam com os parentes e pessoas queridas que tinham desencarnado, eles também quiseram experimentar. E ao ter experimentado e visto que eram as pessoas que eles conheciam,
quiseram ficar. Ele está fazendo isso. Será que não vai acontecer a mesma coisa com a reportagem do seu George? Como vimos, esse pregador enveredou por caminho errado, sendo o caso de se dizer: mais vale um inimigo que um amigo incompetente. O senhor George Gandhi espera ser mais feliz? Nós o citamos textualmente para edificação de nossos leitores. E agora ele vai falar do que... Todos aqueles que tentaram destruir o espiritismo, quase sempre só divulgaram mais o espiritismo. Isso tem uma coisa que a gente é curioso, né? Olha, vai ali, ai, vamos ver como é o demônio. Nós duas, vamos junto? Vamos, a gente vai lá chegar lá, né? Demônio de chifre, de tudo, aí ele tá aparecendo, vamos ver, mas eu tenho medo, bora nós três. Aí cada três leva mais três. Aí... E o demônio fazia um sucesso, porque ele era muito citado, né? Dentro da igreja ele era muito citado, era praticamente, se bombeasse era citado mais ele do que o nome do nosso Senhor Jesus, né? Como ainda temos algumas religiões que, para amedrontar, utilizam muito esse recurso, né? Fala-se pouco de Jesus e muito do demônio. Então... Nossa, isso não está bem, né? E um dos três pode ter te dado, a mãe aparece, ai, era a mamãe, tá? Então eu vou amanhã para conversar com a minha. Eu vou esperar até minha vez. Como tu sabe que era tua mãe? Ela me disse uma coisa que só eu e ela sabia. É isso mesmo, né? Então, se as pessoas se aproximar, assim, hoje mesmo, né? Não vai ser coisa do demônio, mas eles só me ensinam bem. Você não tem noção, se for o demônio, ele é super amigo de Deus. Porque, olha, foi ele que me tirou da boca do inferno. E assim, a gente finaliza aqui para no próximo estudo a gente ler a citação textual do que o senhor Gandhi publicou na Bibliografia Católica. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por essa oportunidade, pelo estudo, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.